A EPTC está lançando uma campanha para reduzir acidentes e mortes no trânsito de Porto Alegre. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o coordenador de Educação para o Trânsito da EPTC, Juranês Castro. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Juranês. A gente viu agora, acabamos de flagrar junto contigo aqui, representante da EPTC, o pessoal trancando a Ipiranga, né? Trancando o acesso. Parece bobagem, né, Perdigão? Apenas está trancando o trânsito naquele momento. Mas essas pequenas infrações, que acabam, claro, prejudicando a circulação, mostram que o condutor, se faz uma coisa tão simples, tão óbvia, banal, esperar um pouquinho, alguns segundos, imagina então numa situação de alta velocidade, de bebida e direção, umas pessoas realmente são imprudentes no trânsito e não respeitam as leis. O que a gente percebe na coordenação de educação, né? A gente procura trabalhar em cima do foco comportamental. Então, dentro do programa permanente que a gente tem de educação para o trânsito, chama Conviver para Ver Melhor, a gente tem uma série de trabalhos que a gente faz em cima dos usuários da via, não só em cima do condutor, mas em cima do pedestre, em cima do motociclista, do ciclista, porque a gente tem que trabalhar o trânsito como um todo. Mas claro que acaba a gente percebendo muito mais, como a gente viu nas imagens ali, é a questão do condutor. E a gente sabe que muitas vezes, por um pouquinho de pressa, a questão ligada à imperícia, à imprudência, à negligência, e são dois fatores, né, que a gente percebe assim que ao longo do tempo vem crescendo e que traz fatores de risco ao trânsito, é sim o excesso de velocidade e sim o uso de alguma substância psicoativa, porque a gente vai mais longe, né? Nos dias de hoje, não só a questão da alcoolemia, mas sim qualquer outra substância psicoativa que altere a tua capacidade psicomotora, não só na condução do veículo, mas também eu enquanto pedestre, eu enquanto ciclista e assim por diante. Então, as nossas campanhas, nossos trabalhos de educação para o trânsito, assim como esse nosso trabalho de final de ano, né? Que a gente fala que a vida sempre é o melhor presente e que seja você a mudança no trânsito. Né? Se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir sim ter um trânsito mais humano, mais seguro e cada um fazendo, né, a sua parte no trânsito. Esse é o nosso diferencial da nossa campanha que se iniciou agora no dia 7 e vai até o dia 23. Então, esse ano a gente tem um foco um pouquinho diferente, porque a gente está procurando trabalhar com alguns personagens dentro das estações de embarque e desembarque. Então, trabalhando situações do nosso cotidiano no trânsito, para chamar a atenção das pessoas, porque a gente sabe que o teatro é uma ferramenta que chama a atenção das pessoas e no trânsito ele não é diferente, então começa a chamar a atenção das pessoas e a gente vem fazendo um trabalho aí ao longo do tempo que a gente percebe, inclusive nos dados estatísticos da nossa cidade, que tem tido uma redução, né? Esse ano a gente está conseguindo aí com um trabalho, um esforço conjunto entre a educação para o trânsito, entre o pessoal da engenharia e também aliado ao pessoal da fiscalização, a gente tem conseguido sim reduzir esses dados estatísticos na cidade de Porto Alegre. Ou seja, o número de mortes no trânsito diminuiu em Porto Alegre. Isso demonstra que Porto Alegre tem um trânsito menos violento, Castro, na tua opinião? O que a gente percebe? Assim, há uma mudança de cultura dentro da cidade, não só em Porto Alegre, mas também a gente percebe isso dentro do estado do Rio Grande do Sul. Eu falo isso porque eu participo de alguns grupos de trabalho, como, por exemplo, o Comitê Municipal do Balada Segura, a Operação Viagem Segura em parceria com o Detran e os outros órgãos de trânsito. Então, a gente percebe que está tendo uma mudança de comportamento das pessoas. A gente percebe que a frota vem aumentando consideravelmente. Aí eu trago para dentro do município de Porto Alegre. A frota aumenta, mas a gente percebe que o número de acidentes com vítimas fatais tem reduzido, o número de acidentes com feridos também vem reduzindo. Então, acho que as pessoas estão começando a perceber que o trânsito ele faz parte do nosso cotidiano. Não é só aquela questão de eu pegar o veículo, pegar o ônibus e deslocar, não, faz parte do nosso cotidiano. Se a gente for perceber, boa parte do nosso dia a gente está em trânsito, dividindo aquele espaço público entre os demais usuários da via. E o que a gente percebe muitas vezes, falando um pouquinho da questão comportamental, é que muitas vezes aquela minoria no trânsito que tem uma atitude equivocada, não é só ali no trânsito. Ali ele reflete um pouco das nossas relações sociais, mas no trânsito a gente percebe isso porque aflora mais essa questão, daqui a pouco, de situação de estresse, final de ano, né, vem o pessoal assim, trazendo toda aquela bagagem ao longo do ano, e aí as festas de final de ano, a correria, comprar presentes, tudo mais. Então, a gente percebe ali que as pessoas no trânsito acabam extravasando muitas vezes. Mas também sabemos que muitas vezes essa pessoa que eu costumo dizer que é o malfeitor do trânsito, ele também nas suas relações sociais, por exemplo, lá no estacionamento do shopping, onde tem vaga destinada a deficiente físico, ele vai estacionar lá também, no caixa preferencial do banco, no caixa preferencial do supermercado. Então, ele repete essas condutas ao longo do seu dia. Né? Então, essa
essa Eu me questão lembro que a de gente um vê. ponto aqui que era bem problemático na alça. Já, claro, ali já é freeway, né? Mas você fazia a alça, a gente está dentro de Porto Alegre, é sempre bom lembrar até onde a EPTC pode ir, onde entra a Polícia Rodoviária Federal, mas em outros acessos aqui em Porto Alegre, o pessoal tomar, por exemplo, a pista da direita quando vai entrar e não forçar a passagem pela esquerda, empurrando, espremendo. Esse comportamento da fila vai se repetir na fila do caixa, o cara que fura a fila no caixa e assim por diante, né? Se a gente fosse tentar dar um raio-x, passar um raio-x no trânsito de Porto Alegre, onde é que está a maior zona de conflito? Por exemplo, eu sempre tive dúvidas a respeito das questões, por exemplo, acidentes com morte. São exclusividade da madrugada, onde há um excesso de velocidade ou consumo de bebida alcoólica, ou durante o dia também a gente pode encontrar excesso de velocidade e até acidentes com morte? Em princípio, existe um grupo de trabalho dentro da EPTC, que é de um projeto, né? A gente vê assim que a questão do trânsito, ela transcende não só a questão municipal, mas é uma questão de saúde pública hoje, a questão do trânsito. Tanto é que a ONU determinou a década de combate à violência no trânsito de 2011 a 2020, onde todos os países signatários da ONU estão trabalhando em prol para uma redução. A ONU lançou um desafio para todos os países de fazer uma redução de 50% no número de vítimas fatais. Inclusive, agora no mês passado, em novembro, teve um evento em Brasília tratando da década de combate à violência no trânsito. O que a gente percebe, aí olhando o dado estatístico, a gente percebe que muitas vezes a questão, claro, madrugada, a gente percebe que existe, né, essa questão do risco maior da acidentalidade, porque muitas vezes as pessoas acabam excedendo limites. Mas também ao longo do dia acontecem essas situações, né? Então a gente tem alguns trechos dentro da cidade, sim, que tem ali efetivamente as situações de maior risco no trânsito. E a gente sabe daí a questão também do atropelamento, a questão do pedestre, a questão da vulnerabilidade, né, em relação a isso que ele é, né, a parte mais frágil do trânsito, mas muitas vezes também a gente tem que lembrar que esse pedestre é condutor. E aí o que a gente acaba vislumbrando e visualizando no trânsito? Que muitas vezes eu, enquanto pedestre, eu quero que os meus direitos sejam garantidos ali, que os condutores respeitem a faixa de segurança, respeitem o sinal vermelho de semáforo. Agora, quando eu troco de posição muitas vezes e eu viro o condutor do veículo, eu quero, né, chegar primeiro, eu quero ter os meus direitos, eu quero ser aquela pessoa que seja o primordial. Então, que eu, enquanto condutor, consiga fazer muitas vezes a questão de deixar os outros para trás. Então, a gente percebe isso muitas vezes, onde a gente, em muitas questões de trânsito, as pessoas acabam deixando de lado aquilo que deveria ser, né, um espaço de todos, colocando, eu, enquanto condutor, eu quero ter meus direitos, quero ser o primeiro. Aí o pedestre também pensa dessa forma, e claro que o pedestre tem nessa hierarquia do trânsito, ele tem sim a prioridade, ele tem sim, né, digamos, se a gente pudesse construir uma pirâmide para falar de trânsito, os veículos de maior porte, os de menor porte, os motorizados e os não motorizados, e aí lá em cima no topo dessa hierarquia o pedestre. E o que a gente vê assim é que muitas vezes essa relação social no trânsito é que acaba gerando esses conflitos, né? Independente da minha forma de deslocamento, eu sempre quero ser o primeiro. Então, é tentar equalizar essa questão de que o espaço de todos e cada um deve respeitar assim seu espaço, para evitar então esse conflito. Com o aumento aí da recessão econômica, a gente teve uma diminuição na frota de veículos na rua? Esse dado estatístico, né, eu não tenho, mas o pessoal do Detran que faz esse cadastro, o que a gente tinha até então é que entrava mais de uma centena de veículos aí por dia dentro da frota de Porto Alegre. Claro que talvez com essa questão de recessão tenha tido uma redução. De circulação, digo. De circulação e de também incremento na frota, né? Então, a gente tem em relação a isso. Mas a gente sabe que essa questão de mudança de comportamento, o que a gente percebe muito e que a gente sempre está trocando, é reforçar os projetos e os programas permanentes que a gente tem, né, de educação para o trânsito. Eu acho que aí sim, essa questão de tu trabalhar a educação para o trânsito dentro de uma escola, tu trabalhar a educação para o trânsito dentro de empresas que nos solicitam para a gente ir lá conversar com eles, criando projetos para reduzir a acidentalidade através de um curso de multiplicadores, onde a gente tem desde 2008, então, técnicos de segurança de empresa vão lá, fazem o curso de multiplicadores e saem com a ideia de implementar algum projeto que teve uma, digamos assim, uma fonte de inspiração dentro do curso, e a gente tem resultados bem positivos, assim, se for olhar em algumas empresas, algumas escolas que reduziram o índice de acidentalidade na comunidade escolar. Então, a gente sabe que um somatório de esforços acaba
né, somando para ter uma redução de acidentalidade. E onde é que a gente percebe isso dentro da IPTC na coordenação de educação? Através do Prêmio IPTC de Educação para o Trânsito, onde a gente vê, e o ano que vem nós vamos estar na 9ª edição, a cada ano vem aumentando o número de participantes. Tivemos mais de 1.000 inscritos ano passado. E a gente faz um prêmio para várias categorias. Então tem lá para as escolas, para imprensa, para funcionários da própria empresa. Nós temos de empresas que são amigas da educação, que trabalham também com seus programas, seus projetos de educação para o trânsito. Então, a gente consegue, né, com um grupo pequeno, digamos assim, somos em 20 servidores ali dentro, então a gente consegue trazer o tema trânsito para um alcance maior dentro da cidade de Porto Alegre com o curso de multiplicadores. Então, a gente percebe, ao longo do tempo, a gente vem, né, verificando aí alguns resultados positivos em relação à questão do trânsito na capital, mas também, né, a gente percebe, ao longo do tempo, também que a cultura dentro do estado do Rio Grande do Sul, não só no município de Porto Alegre, as pessoas hoje, e eu volto a frisar, né, as pessoas hoje estão encarando o trânsito como já uma questão de saúde pública. A gente sabe que muitas vezes, e cada vez mais, quando a gente vai fazer palestras em empresas, que a gente faz aquela pergunta, olha, levante a mão aí, quem já teve algum conhecido, algum parente que se envolveu em alguma situação de sinistro de trânsito. A cada vez mais a gente, né, percebe que mais pessoas vêm levantando a mão, porque transitar na via pública, se eu não transitar de forma atenta, de forma segura, eu posso sim gerar um risco de dano para mim e para terceiros. Bom, acho que a gente pode encerrar com uma mensagem final de que, bom, a EPTC está trabalhando, as pessoas costumam enxergar a EPTC só na hora da multa, né? Ah, estão me multando e piriri e pororó, mas fica claro que a EPTC também faz um trabalho de educação e que, acho que a mensagem, não sei se tu concorda comigo, Castro, mas de que você dentro do carro, se você se comporta de uma maneira agressiva, aquelas pessoas que discutem no trânsito, buzinam toda hora, xingam todo mundo, esse comportamento vai se refletir lá embaixo no pedal. Vai pisar mais fundo, vai fechar os outros. Então vamos tentar, né, dentro da armadura de lata que a gente chama, porque isso talvez é o que modifique a perspectiva da pessoa, estando dentro de um automóvel. Se sentindo no poder, né, no controle. No poder, exatamente. De que a gente possa respirar um pouquinho mais. O trânsito não está fácil, como o Castro lembrou bem, né? Veículos entrando, mesmo em época de recessão, né? Entrando no trânsito, e a gente tem que respirar um pouquinho mesmo com a carga toda que vem nas nossas costas, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai levantar a mão. Quem é que teve sinistro? Quem é que teve um acidente? Vai acabar todo mundo, né? Hoje em dia é difícil quem não teve, não é verdade? Com certeza. Eu acho que é o trabalho que a IPTC desenvolve com a questão de educação para o trânsito desde 1999, então a gente já tem, né, digamos assim, uma boa trajetória em relação à questão de trabalhar a educação para o trânsito. E o que a gente percebe, sim, é essa questão de mudança de comportamento e que a vida, assim, é sempre o melhor presente. A gente sabe, principalmente nessas festas de final de ano, onde o pessoal acaba muitas vezes, né, exagerando um pouquinho, daqui a pouco, né, quer questão de beber, não dirija, não utilize a via pública quando eu estiver com a minha capacidade psicomotora alterada, porque eu posso gerar esse risco de dano, mesmo sendo um pedestre. Porque daqui a pouco o meu tempo de reação, verificar se o veículo está longe, está próximo, não atravessar uma via, eu posso ter esse risco de dano. Bem lembrado. Então, muitas vezes a gente acaba atrelando e as pessoas acham, a questão só de beber e dirigir. Não, mas daqui a pouco eu posso ser um ciclista e estar sob efeito de alguma substância psicoativa que pode gerar esse risco de dano. Eu ser um pedestre e também estar sob efeito de substância psicoativa e gerar esse risco de dano. Claro que o mais contundente em cima de tudo isso é eu, condutor de um veículo, utilizando ali então aquela, né, como a gente comentou, aquela questão da armadura, que eu posso então ser sim uma pessoa com poder de, né, dano muito mais destrutivo. Sem dúvida, bem lembrado, Castro, né? Vamos combinar, né, gente? Se beber, beba moderadamente, né? Como o pessoal que bebe cerveja artesanal, que é a moda agora, se beber, beba melhor, né? Não exageradamente para ficar doidão. Literalmente. É verdade. Castro, obrigado, viu, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente e mande um abraço a todos da EPTC. Pode deixar, muito obrigado. E nós que agradecemos o parabéns pelo trabalho e pelos números, são resultado do trabalho de vocês. Exatamente, o resultado do trabalho de vocês e um trabalho de educação.